Olá, começa agora mais uma edição do seu podcast Justiça em Foco. O tema de hoje envolve política, economia, soberania nacional e desafios do Brasil diante do cenário eleitoral do ano de 2026. Recebemos hoje o ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que segue como pré-candidato à presidência da República pelo Democracia Cristã, o DC. Ao longo da carreira, consolidou-se como uma das principais vozes em defesa da soberania nacional, do desenvolvimento econômico e da preservação dos interesses estratégicos no Brasil. Seja bem-vindo, Aldo Rebelo. Já vou começar lhe perguntando qual será a principal bandeira de sua pré-candidatura à presidência da República pelo Democracia Cristã. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, meus cumprimentos, por colocar a serviço do Brasil a reflexão sobre os desafios do nosso país ao desenvolvimento, à redução das desigualdades, à valorização da democracia. E a minha pré-candidatura tem como centro das suas preocupações exatamente a retomada do crescimento econômico do Brasil. O Brasil é um país rico, mas é um país interditado. O Brasil não é um país pobre. O Brasil tem a maior fronteira mineral do mundo, tem a maior fronteira da agropecuária do mundo, tem a maior fronteira de energia do mundo, tem a Amazônia, com uma tabela periódica inteira de recursos minerais. Mas o Brasil é um país bloqueado institucionalmente, bloqueado pelo Supremo Tribunal Federal, que proíbe uma ferrovia lá no Centro-Oeste, bloqueado pelo Ministério Público, bloqueado pelo IBAMA, bloqueado pela FUNAI, bloqueado pelo Ministério do Meio Ambiente, bloqueado por um juiz de primeiro grau, bloqueado por uma organização não governamental, uma ONG financiada do exterior, não pode dispor do petróleo lá da margem equatorial, enquanto a Guiana recolhe 92 milhões de dólares por dia de petróleo, porque extrai 920 mil barris, o petróleo a mais de 100 dólares, são 33 bilhões de dólares por ano, só da extração do petróleo, sem contar a cadeia que movimenta petróleo e gás. O Amapá tem mais petróleo do que a Guiana. O Amapá, segundo as projeções, poderia estar extraindo 1 milhão de barris por dia. 1 milhão de barris por dia são 100 milhões de dólares por dia. Por 365 dias, são 36 bilhões de dólares por ano, 180 bilhões de reais, dá para pagar metade do orçamento dos ministérios do Brasil. Enquanto isso, o Brasil e o Amapá estão quebrados, o Brasil tem que contingenciar os recursos de todos os seus ministérios, sofre um apagão administrativo, porque as universidades estão parando, as agências estão parando, o Ministério da Defesa está parando, e o país desperdiçando esses recursos. Então, o primeiro sentido da minha campanha é desinterditar o Brasil. Enfrentar essas corporações com respeito, mas enfrentar. Certo. Supremo, que não pode parar Ferrogrão, Ministério Público, IBAMA, FUNAI. Ou você enfrenta isso, ou você terá um presidente ornamental. Um jarro no Palácio do Planalto, mas quem vai governar de fato é o Ministério Público, é o Congresso, é o IBAMA, é o Tribunal de Contas, é a FUNAI. O Brasil não pode se submeter a esse processo. Senhor, estávamos conversando aqui nos bastidores, o senhor afirmou que o Brasil, como muitos pensadores colocavam que iam quebrar em 2027, antecipou essa quebradeira agora em 2026. Para o senhor, o Brasil vive hoje apenas uma crise política ou também uma crise de projeto nacional? A primeira crise é de projeto nacional. Se você tem um projeto nacional, você arruma a economia, arruma a política, arruma os programas sociais, arruma a sua diplomacia, sua política de defesa, de segurança pública, de educação, quando você tem um projeto nacional. Mas o Brasil perdeu a capacidade de planejar. O Brasil substituiu o planejamento, aquilo que na época dos militares se chamava, era uma expressão, objetivos nacionais permanentes. Quais eram os objetivos nacionais permanentes? O primeiro deles era o desenvolvimento, a infraestrutura. Você fazia uma Itaipu, uma ponte Rio-Niterói, já tinha feito a Belém-Brasília, fazia uma Transamazônica, fazia uma ferrovia. Esse era o planejamento. Você fazia um programa nuclear, você fazia um programa espacial, você fazia um programa, como segundo o PND, a petroquímica, que foi feita no Brasil, você fazia a celulose.
Tudo isso era planejamento. O Brasil perdeu a capacidade. Hoje em dia, o país vive em função da próxima eleição. O que se discute é o Banco Master, é o INSS, são os escândalos. Tem que discutir os escândalos, tem, mas tem que discutir qual é o projeto do país. O que é que você vai dizer para o menino que está terminando a faculdade, que está terminando uma escola técnica? Qual é a esperança que você vai dar para eles? Meu filho, termina o seu curso de engenharia, de pedagogia, de letras, seu curso técnico, de eletricidade, de qualquer coisa, que o país tem interesse na tua atividade. O país te oferece um caminho, mas o país não oferece nada. O menino hoje quer apostar em Bitcoin, quer apostar em bets, o menino quer ser influencer. Ninguém quer pensar porque o país não oferece essa alternativa. Isso é uma tragédia para o país. Por quê? Porque o país não tem planejamento para voltar a crescer. Essa é a nossa principal tragédia. E esse planejamento estratégico, que o senhor afirma que o Brasil perdeu essa capacidade, englobaria na área da indústria, defesa, energia e soberania nacional? Principalmente essas áreas, que é infraestrutura. O que é infraestrutura? Tem uma infraestrutura que é física, que é estrada, ferrovia, rodovia, porto, aeroporto, hidrovia. Sem essa infraestrutura você não tem desenvolvimento. Claro. Se você for na Europa e nos Estados Unidos, é ferrovia e hidrovia. Sim. É a hidrovia do Mississippi, é a hidrovia do Reno, é a hidrovia e a ferrovia. A Alemanha... geográfica desse tamanho que é o Brasil é complicado. Pois é, você vê um país como a Alemanha, talvez seja menor do que Minas Gerais, tem mais ferrovia do que o Brasil inteiro, que é um continente. A China constrói 50 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade em 15 anos. O Brasil não consegue fazer a Ferrogrão, que tem 930. Quer ver o que é a tragédia do nosso país? Todas as grandes cidades chinesas estão ligadas por ferrovia de alta velocidade. A China tem 3 ramais diferentes ligando a China à Europa. Cada ramal desse tem mais de 10 mil quilômetros. E o Brasil não tem um trem, veja só a tragédia, ligando as suas maiores metrópoles. Não tem um trem ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Não tem um trem ligando a capital do país, a sua maior cidade, que é São Paulo. Isso é uma vergonha, isso é um vexame para as nossas elites, a política, a econômica, a intelectual e todas elas. Então, o primeiro planejamento é a infraestrutura física. O segundo, qual é a outra infraestrutura do desenvolvimento? É a energia. Por que é que o americano vem aqui para sequestrar um presidente na Venezuela? Tem aí gente desavisada, não é por causa da democracia. Que democracia? Eles nunca estiveram preocupados com democracia. O país que mais derrubou democracia no mundo foram os Estados Unidos. Petróleo. Essa guerra do Irã é petróleo. Então, o petróleo, a energia renovável, tudo isso é infraestrutura de desenvolvimento. O Brasil abdicou. Nós temos petróleo lá da Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, interditado, até a fronteira com o Amapá, interditado. Se você avançar pela Amazônia, vai ter petróleo até a fronteira com o Peru. Do outro lado, o Peru explora o petróleo. Do nosso lado, o IBAMA não deixa. Você tem cabimento a aceitar uma situação dessa? Então, a infraestrutura, a energia, ciência e tecnologia. O que dá competitividade à economia é inovação. É ciência e tecnologia. As gigantes chinesas e americanas, principalmente da área de tecnologia, da indústria, de aviação ou automobilística, isso tudo foi inovação e tecnologia. O orçamento do nosso Ministério de Ciência e Tecnologia é um vexame, não paga o custeio das suas operações, as universidades não têm recurso. Então nós vamos para onde? Sem investir em conhecimento, sem investir em inovação. Como é que nós vamos dar competitividade à nossa economia? O que nos salva na agricultura é a Embrapa, sim, que foi feita lá atrás no governo militar e que produziu conhecimento para transformar o Cerrado de uma terra que não valia nada. Se dizia no passado que terra no Cerrado nem dado e nem herdado, porque não valia nada. Hoje é a maior bacia de grãos e de proteínas do mundo, por causa do conhecimento gerado pela Embrapa. Por que é que existe a Embraer? Porque foi criado o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, pela aeronáutica, e depois do ITA os engenheiros criaram um centro de tecnologia. Esse centro de tecnologia criou um parque tecnológico, e esse parque tecnológico gerou a única empresa de alta tecnologia competitiva do Brasil que nós temos, que é a Embraer.
é uma empresa de nível mundial, é a única que nós temos, talvez uma das 4 mais importantes do mundo. Se nós temos a Embraer, a nossa inteligência podia ter feito também em outras áreas onde não houve a iniciativa que houve no caso da indústria aeronáutica. Aldo Ribeiro, nós estamos chegando praticamente quase ao final do nosso podcast, eu não poderia deixar de perguntar qual a sua avaliação sobre essa relação entre os poderes do Brasil, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Poder Executivo. Na sua avaliação, como está essa relação? Ela está completamente desajustada. Nós vemos um estado de morbidez, de deformidade, com a hipertrofia das atribuições do Supremo Tribunal Federal, que legisla. Só existe uma CPI se o Supremo decidir que ela existe. Não é o Congresso que decide mais. Só existe um imposto se o Supremo decidir. O Congresso vota uma matéria que é essencialmente do Congresso, que é tributos, mas o Supremo é quem decide. Se o presidente nomear um ministro que o Supremo não concorde, o Supremo veta. Isso vai criar um problema, o que é? Um conflito, uma hora que vai se estabelecer entre o Executivo e o Judiciário, quando o presidente da República devolver um ofício de uma decisão do Supremo dizendo que não pode atendê-la porque a Constituição atribui essa decisão ao presidente da República e não ao Supremo. Então, se matéria tributária ou do orçamento, por que é que o Supremo tem que dizer que o único órgão que não pode ter orçamento contingenciado é o Ministério Público Federal? Porque o Ministério Público é mais importante do que a saúde, do que a educação, do que a segurança pública, do que a defesa. Eu acho que isso é uma hipertrofia que transforma o Supremo num poder político, cobra um preço desse protagonismo político. O doutor Messias foi rejeitado, não foi porque não tinha conhecimento jurídico, ele demonstrou que tinha conhecimento jurídico, muito. O que foi rejeitado foi um ministro político, que ia para o Supremo para ser parte de um colegiado político. Ele foi rejeitado pela política e não pelo lado jurídico que ele tem. Claro. Capacidade, uma das melhores universidades do Brasil, a Escola de Direito do Recife é tradicional, mestrado, doutorado, mas isso foi desconsiderado porque o que diz não, o que tem que avaliar é o doutor Messias político. E ele foi sacrificado no altar da política e não do saber jurídico, que é resultado dessa hipertrofia na relação entre os poderes. Aldo Ribeiro, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast Justiça em Foco. Foi uma conversa muito importante que nós fizemos sobre soberania, política, economia, os desafios estratégicos do Brasil no atual cenário nacional e internacional. Mais uma vez, muito obrigado. Você que nos acompanha, continue nos acompanhando e até a próxima edição do seu podcast Justiça em Foco.